levantamento da Secretaria Estadual de Saúde aponta que 38% dos casos de síndromes neurológicas estão relacionados a arboviroses como dengue e chikungunya. 15% com relação à chikungunya e 23% com relação à dengue. A gente vai ver aqui alguns levantamentos que foram feitos pela CESAP das manifestações neurológicas registradas no período de janeiro a junho deste ano, um total de 61 casos. A encefalite, por exemplo, registrou 30 casos, 49% do total. Temos mais uma doença neurológica, uma síndrome, a de Guillain-Barré, que registrou 18 casos ou 29% do total. Mielite transversa foram 9 casos de janeiro a junho deste ano, ou 15% do total. Nós temos ainda a encefalomielite, com 3 casos, representando 5% do total. E a neuromielite óptica, um caso ou 2% do total de casos. A gente tem agora o levantamento fazendo a relação do quadro com exames laboratoriais. Nesse período de janeiro a junho, foram 23 casos da relação dessas síndromes com exames laboratoriais feitos para o chikungunya e também para a dengue. Da encefalite, 20% dos casos estavam relacionados ao chikungunya e 20% também relacionados à dengue. Guillain-Barré, 5% dos casos relacionados à chikungunya e 28% relacionados à dengue. Mielite transversa, nenhum caso relacionado ao chikungunya e 11% dos casos relacionados à dengue. A encefalomielite, com 67% dos casos relacionados à chikungunya e 33% ligados à dengue. E nós temos a neuromielite óptica, que não teve nenhum caso relacionado à chikungunya e 100% dos casos foi um caso registrado. A gente tem foram 2 casos e um deles 100% relacionado à dengue. A gente tem um total, portanto, de 15% dos casos totais relacionados à chikungunya e 23% dos casos relacionados à dengue, ou seja, 38% desses casos de síndromes neurológicas relacionados a essas viroses que foram bem comuns o ano passado e esse ano também. Eu estou recebendo aqui o doutor Marcelo Adriano. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Que é médico neurologista do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela. Quer dizer, então, que a dengue e chikungunya podem provocar essas síndromes neurológicas, como a meningite, Guillain-Barré ou outras que nós vimos aí nos dados? Podem sim. Infelizmente, quando esses vírus adentram a corrente sanguínea através da picada do mosquito, numa pequena proporção de pacientes, o vírus é capaz de atravessar a parede das veias do cérebro, causando a encefalite, da meninge, causando a meningite, da medula, causando a mielite transversa, e dos nervos, dos braços, das pernas, causando a síndrome de Guillain-Barré. Mas é importante frisar que isso acontece numa proporção muito pequena de indivíduos e que, algumas vezes, essas doenças neurológicas ocorrem como complicações da forma clássica da virose, caracterizada por febre, dor no corpo e manchas avermelhadas na pele, mas podem acontecer também na ausência delas, quando a gente tem as formas atípicas da virose, quando o vírus ataca diretamente o sistema nervoso sem provocar necessariamente as manifestações usuais descritas pelas viroses. Agora, doutor Marcelo, isso é uma novidade ou a literatura médica, o que se tinha de conhecimento, por exemplo, sobre a chikungunya, que é uma febre recente que a gente conhece há bem menos tempo do que a dengue, havia já relatos na literatura dessa relação com as síndromes neurológicas? Bom, em relação a essas síndromes neurológicas que ocorrem após o nascimento, não é bem uma novidade. Ocorre que eram complicações que tinham pouca ênfase, tanto na literatura médico-científica quanto na atividade profissional de assistência à saúde. Para você ter ideia, o manual da Organização Mundial de Saúde sobre chikungunya tem quase 200 páginas. Apenas metade de uma página é dedicada às formas atípicas ou complicadas do ponto de vista neurológico da doença. Então, anteriormente era muito assunto de nota de rodapé, de relato de caso excepcional. Mas à medida que vão se acumulando centenas ou milhares de casos usuais, de casos típicos, é normal que os médicos e a comunidade, a população em geral, comece a se deparar com essas formas mais raras. Então, na realidade, não é bem novidade do ponto de vista técnico-científico. Agora, em relação à complicação neurológica da Zika, por exemplo, durante a infecção materna, já foi uma novidade para todo o mundo. Mas tanto os profissionais de saúde como a população
E as autoridades de saúde têm que estar atentas para essas novidades e para as formas atípicas. Para você ter ideia, no início da epidemia de microcefalia, em 2015, algumas autoridades de saúde demoraram a acreditar nessa realidade, a ponto de considerar essa epidemia e a sua relação com a infecção materna pelo vírus Zika um factoide. Então, todos têm que estar atentos às novidades e às formas mais raras das doenças. E não é factoide, né? E não, a realidade mostrou... A imprensa mundial, a literatura mundial e a imprensa nacional toda fazem essa relação, e a epidemia de microcefalia, os casos estão aí, né, para serem avaliados, e os bebês nasceram, há muitos casos inclusive conhecidos, e é uma realidade para o país enfrentar. E não significa dizer que deve-se baixar jamais a vigilância, né? Esses números trazem essa realidade de que a vigilância epidemiológica deve ser contínua. É verdade, é motivo para atenção, mas não para alarme, né? Apesar de numericamente parecer que são muitos casos, eles representam menos de 0,5% do total de casos das viroses, né? Então, é muito raro que isso aconteça, que o vírus chegue a infectar ou inflamar o sistema nervoso, mas pode acontecer. Eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Adriano, que é médico neurologista do Instituto de Doenças Tropicais, Natan Portela, da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Um bom dia para o senhor.